Muito bem, hoje eu gostaria de trazer uma meditação lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que essas cartas que estão no Novo Testamento, elas são endereçadas a igrejas, portanto a pessoas cristãs, a pessoas que serviam a Deus, pessoas que tinham Jesus como referência. Então ele fala assim, no Senhor. Depois no versículo 2, Paulo vai dizer assim, honra o teu pai, falando aos filhos. Provavelmente ali na congregação, com certeza, né? Havia muitas crianças, muitos filhos que estavam ouvindo o apóstolo Paulo ensinar essas coisas. O ensinamento dele era, honra o teu pai, honra a tua mãe. Daí ele vai falar que esse é o primeiro mandamento que está vinculado a uma promessa, né? Uma promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui nós temos duas coisas que decorrem dessa nossa obediência, dessa nossa honra ao nosso pai e à nossa mãe. Primeiro que ele fala, está se utilizando lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ele fala assim, para que te vá bem. Então, dificilmente, ou até podemos dizer, nunca, uma pessoa vai bem no sentido familiar, vai bem no sentido profissional, vai bem no sentido psicológico, se ele não honrar o seu pai, se ele não honrar a sua mãe. Por isso que nós vemos tantos filhos fracassados hoje, porque eles nunca honraram o seu pai, nunca honraram a sua mãe. Quando ele fala, pois isso é justo, porque foi o pai, foi a mãe que deu vida a essa pessoa. Então nós temos que honrar, temos que respeitar o nosso pai e respeitar a nossa mãe. Nunca desrespeitar, sempre respeitar. Depois, isso no Senhor, né? Volto a falar aqui, é no Senhor que ele está falando. Está se referindo a pessoas cristãs. E a segunda é, para que seja de longa vida sobre a terra. Ele está dizendo que uma promessa sobre longevidade. E não é apenas no sentido de duração, mas no sentido de qualidade de vida, né? Ainda que nós observamos que muitos filhos que se rebelam contra os seus pais e se enveredam para o lado das drogas, da criminalidade, da bebida, essas pessoas acabam morrendo. Estatisticamente falando, morrem-se mais pessoas dos 15 aos 25 anos do que na terceira idade. Morre nas drogas, morre de acidente, morre por embriaguez, morre por doenças que acabam se contaminando e tantas outras coisas. Então, a honrar o nosso pai e a nossa mãe, Paulo está vinculando fala que essas promessas estão vinculadas a isso. Você acaba tendo uma vida, vivendo bem em todos os aspectos e também tem qualidade de vida. Depois no versículo 4 aí, Paulo vai dizer, e vós pais, interessante que no versículo 1, ele próprio, como apóstolo, ele está exortando, né? Ele está admoestando os filhos. Mas no versículo 4, ele está falando para os pais fazerem isso. Olha, e vós pais, ele diz, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, Salomão fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Agora, olha que coisa interessante. Não é o que nós vemos hoje. Muitos pais não estão ensinando os seus filhos. Na verdade, muitos pais perderam a autoridade sobre os seus filhos. Porque os filhos, podemos até colocar aqui de uma forma invertida esse texto de Paulo, falando assim, pais, obedeçam a vossos filhos, para que eles tenham uma vida tranquila e deixem vocês sossegados, nós poderíamos dizer assim. Por quê? Porque hoje as crianças estão fazendo com que os pais os sirvam.
O pai às vezes fala não, a criança não aceita o não, a criança faz pirraça, a criança faz barulho, a criança faz gritaria, chora, e os pais, por falta de autoridade, acabam cedendo à vontade dos filhos. Eu gosto de uma palavra de Susanna Wesley, a mãe do metodismo, quando perguntaram para ela como que ela conseguiu criar 12 filhos. Ela teve 19, criou 12 ou 13. Como que ela conseguiu ensinar essas crianças, dar formação a todos eles? E ela respondeu, a primeira coisa é subjugá-los, subjugar a vontade das crianças. A criança não tem vontade própria. É você quem sabe o que é bom para elas e elas têm que obedecer. Mas infelizmente muitas vezes não é assim. Outra coisa que eu queria deixar antes de encerrar, lá no livro de Paulo escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele vai falar que nos últimos dias, dentre tantas coisas ruins que ele coloca ali, mas ele coloca ali no meio que os filhos seriam desobedientes aos pais. Está lá. Então, quantos filhos hoje que não tem nenhum tipo de obediência ao pai? Mas também por quê? Porque não tem o pai como referência. Às vezes vê o pai gritando com a mãe, desrespeitando a mãe, é um ambiente de hostilidade, de gritaria, de palavrões, não há harmonia no lar, e a criança cresce nesse ambiente e acaba se desenvolvendo dessa maneira. Como que uma criança, qual que é o referencial que uma criança tem do pai, do seu próprio pai? É de alguém que xinga, que fala palavrões, que bebe, como que é? Então, os filhos acabam, porque, na verdade, os filhos aprendem mais pelo exemplo do que pela sua palavra. Eles obedecem mais a maneira como você vive o seu exemplo do que aquilo que você quer impor a eles. Eu lembro de uma história do menino que estava roubando laranja, estava lá, ele subiu lá no pé de laranja e estava roubando laranja do vizinho. E o vizinho surpreendeu ele roubando laranja. E o vizinho então vem e grita com ele e fala que vai contar para o pai dele. Fala, desce daí porque eu vou contar para o seu pai que você está roubando laranja. E o menino fala assim, conte agora, o meu pai está no galho de cima. Que exemplo que um pai pode dar? Ensinando o filho a roubar. E quantas pessoas que não fazem isso em outros setores? É bonitinho, eu já vi pais colocar os filhos no banquinho de bar e ficar achando bonito o filho pegar copo de cerveja, o filho ficar falando palavras, acha bonito aquilo. Só que mais tarde, esse pai vai sofrer por causa desse comportamento. Então os pais têm que ter autoridade. Fale uma vez e os filhos venham obedecer. Mas seja exemplo. Seja um exemplo para essa criança. Eu quero encerrar contando uma história que eu li uma vez de uma criança, de um menino um rapaz que estava num colégio interno e ele mandou uma carta para o pai dele. E a carta dizia mais ou menos assim. Ele falou, querido pai, escrevo-te esta carta na segunda-feira, para que chegue nas tuas mãos na terça-feira, para que saibas na quarta-feira que não tenho nenhum dinheiro. Se não me mandares na quinta para chegar na minha mão na sexta, partirei de bicicleta no sábado e chegarei aí no domingo. Assinado teu filho. E o pai então respondeu a carta desse filho. E o pai responde da seguinte maneira, querido filho, a carta que você me mandou na segunda chegou nas minhas mãos na terça, e te respondo na quarta, para que saibas na quinta que não terá nenhum dinheiro na sexta, e se partires de bicicleta no sábado, levará uma surra no domingo. Assinado teu pai. Que os pais possam ter autoridade sobre os filhos e que os filhos não venham impor as suas vontades sobre os pais, mas que os filhos possam respeitar e honrar a autoridade dos seus pais. Que Deus abençoe.